foi extensiva a salvação para todo ser humano. E Atos capítulo 10, no verso 4, quando o anjo aparece para esse homem chamado Cornélios, está escrito assim, olha: o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas ofertas têm subido para a memória diante de Deus. Querida, eu não sei se você sabe disso, mas a Bíblia fala muito mais, tem mais versículo falando sobre dinheiro do que falando sobre salvação. O único lugar que você vai ver Deus dizendo isso é quando Jesus diz: não podeis servir a dois senhores. Ele diz: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Agora, Mamon não é dinheiro. Mamon é o espírito que age atrás do dinheiro. É o que determina a forma como cada pessoa vai viver. E Paulo vai dizer que nós temos que viver uma vida sem avareza. Mas o interessante é que esse homem aqui, quando Deus envia o anjo, o homem, sabe, o anjo diz para ele o seguinte: Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas subiram em memória diante de Deus. Então quer dizer que há uma memória no céu. A Bíblia diz em Apocalipse que as nossas orações, elas sobem como incenso até as narinas de Deus. E nesse texto aqui em Atos capítulo 10 está dizendo que não são somente as orações que sobem até Deus, mas que também as nossas ofertas, elas sobem até o trono de Deus. No livro de Gênesis, a Bíblia fala que Abel e Caim trouxeram oferta diante de Deus. E a Bíblia fala que Caim trouxe a sua oferta e Deus não se agradou nem de Caim e nem da oferta de Caim. Ao passo que Deus se agradou, porque Abel levou das primícias, do primeiro, da melhor parte para Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da oferta de Abel. Mas sabe o que me chama mais atenção nisso tudo? É porque, não somente porque a Bíblia diz que Deus se agrada da oferta e do ofertante. Então quer dizer que muitas vezes Deus pode se agradar da oferta e não se agradar do ofertante, e vice-versa. Porque a motivação do ofertante, ela não foi correta. Então nós não dizimamos e ofertamos, irmãos, por obrigação e nem por necessidade. A Bíblia diz que cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não por necessidade ou por obrigação, mas porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, quando nós estamos com alegria, sabendo que nós estamos semeando um solo fértil, então a Bíblia diz que Deus ama essa pessoa que dá com alegria. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da oferta de Abel. Agora, o autor de Hebreus vai afirmar o seguinte: ele diz: a oferta de Abel fala até hoje. Quase 4.000 anos depois, quando o livro de Hebreus foi escrito, o texto está dizendo exatamente isso. Deus afirma exatamente isso, o autor de Hebreus: a oferta de Abel fala até hoje. Então quer dizer que os nossos dízimos e as nossas ofertas, elas falam. O que a Bíblia está afirmando é que toda semente que nós fazemos, tudo aquilo que nós investimos no reino, fica em memória diante de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. E você pode percorrer a Bíblia, irmãos, falando sobre